Advertência contra o legalismo. Terceiro trimestre de 2025, lição 5 da classe dos jovens. Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntinho, né? Espero que tudo esteja bem com vocês, porque quem tem Jesus no barco tem a certeza que chegará ao porto seguro. Shalom, amados, shalom, amadas, né? Vamos começar que interessa. Eita glória! Legalismo, o que é legalismo? O tema é advertência contra o legalismo. E o que vem a ser o legalismo? O legalismo religioso, na teologia, refere-se à crença de que a salvação ou o crescimento espiritual é alcançado através da obediência estrita a um conjunto de regras e leis religiosas em vez de pela graça de Deus. É visto como uma forma de colocar o cumprimento de regras acima do relacionamento com Deus, né? Então, não é uma coisa boa, né? E havia o legalismo. Ah, porque tem que obedecer assim, tem que fazer assim, tem que ter a circuncisão. Isto é legalismo. E o que importa é a comunhão, né? É que é aquele a palavra correta, aquela intimidade verdadeira e sincera que você tem para com Deus. Isso é o que importa. Quanto ao legalismo, ocorre constantemente críticas por parte dos teólogos, porque o legalismo distorce a mensagem central do evangelho, que enfatiza a graça e a relação pessoal com Deus, em vez de um sistema de mérito baseado em obras, né? Então, isto não é bom. Deixa eu colocar o celularzinho aqui, a minha pesquinha. O principal, porque ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transformaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. O que é que Paulo estava dizendo? Nós não mandamos eles fazerem assim. Eles estão agindo por conta própria. Isso não é legal, não é bom, não procede de Deus. Resumo da lição: defender o verdadeiro evangelho implica pensar e praticar a doutrina bíblica, né? É assim que a gente vai chegar no céu, né? Segundo, um dos objetivos é apresentar, né, o caso de Antioquia, refletir a respeito do conflito entre Paulo e Pedro, compreender que Paulo estava crucificado com Cristo, né? Estou aqui vendo a lição aqui juntamente na tela aqui com a câmera. Então, quando eu estiver com os olhos assim meio torto, é porque eu estou olhando para a lição. Fica estranho, mas no final dá tudo certo. O nosso texto bíblico está em Gálatas, capítulo 2, do 11 até o 16. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, porque obriga os gentios a viverem como judeus.
Eis a interrogação de Paulo para Pedro. Se tu, sendo judeu, tu vive como gentio, por que tu quer obrigar os gentios a viverem como judeus? É? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. É graça, é fé, é? É pela fé, não é pelas obras. A nossa introdução começa assim: nesta lição trataremos da vivência de uma fé correta. Tal verdade é vista no conflito que aconteceu entre Paulo e Pedro, quando irmãos de Jerusalém vieram a Antioquia e Pedro sentiu-se constrangido a se afastar dos gentios para agradar aos judeus. A resposta de Paulo a essa atitude de Pedro foi registrada e pode nos servir de exemplo sobre o que pode acontecer quando uma pessoa nega com uma atitude. Um ensino das Sagradas Escrituras, o Evangelho de Jesus deve ser ensinado e defendido a todo custo, mesmo na comunidade dos santos. Lendo de novo, a resposta de Paulo a essa atitude de Pedro foi registrada e pode nos servir de exemplo sobre o que pode acontecer quando uma pessoa nega, com uma atitude, um ensino das Sagradas Escrituras. O Evangelho de Jesus deve ser ensinado e defendido a todo custo, mesmo na comunidade dos santos. Quando vamos estudar sobre Paulo, o apóstolo Paulo, ele era um homem muito paciente e convivia bem com as pessoas, mas no tratando os ensinos da palavra de Deus, ele não flexibilizava, ele não fazia concessões, tinha que ser conforme a palavra de Deus. E se a palavra diz que é por fé e não por obras, não é regrinhas ou costumes que vai garantir a salvação, mas é a relação que o indivíduo tem para com Deus, né? Então, quando nós nos comportamos fora desse contexto, que é pela fé e não pelas obras, não é por observância de costumes culturais que a nossa salvação será garantida, mas é pelo relacionamento que você vai desenvolver ao longo do tempo, com a meditação na palavra de Deus, com a prática da oração, com a prática do jejum, porque é assim que a gente desenvolve um relacionamento estreito e íntimo com o Espírito Santo de Deus, o qual vai nos orientar em todo o tempo. O caso de Antioquia, né? Vamos lá para o caso de Antioquia. Pedro chega a Antioquia, a cidade de Antioquia da Síria é apresentada no Novo Testamento como um local onde os judeus e cristãos congregavam juntos, onde diferentes eram ensinadas por intermédio do Evangelho de Jesus. O apóstolo Pedro estava ali e não teve dificuldade para si ou de se adaptar. Vou seguindo aqui no texto. De se adaptar àquele ambiente. Ele certamente tinha conhecimento de que a igreja em Antioquia era um ambiente onde não havia as divisões étnicas tão acentuadas, como conhecidas e bem delimitadas como era em Jerusalém. É bom lembrar também que Pedro, segundo Lucas, orientado por Deus, foi o primeiro apóstolo a tratar do evangelho com um gentil, Cornélio, fora de Jerusalém. Não houve nenhum problema em Pedro comer com os crentes gentios em Antioquia, até chegassem judeus vindo de Jerusalém. O verbo comia, no pretérito imperfeito, mostra que não foi somente em uma única ocasião em que Pedro comeu com gentios, e sim em várias
refeições, né? Os judeus costumavam ser muito metódicos, muito metódicos. Quando a gente lembra do caso quando Pedro foi orientado pelo próprio Espírito Santo a ir atender a Cornélio, né, a auxiliar Cornélio ali nos primeiros passos de fé, ele foi criticado pela comunidade judaica, né? E aí ele relatou que ele teve uma visão onde Deus mostrava alguns animais e Deus falou para Pedro, como é que tu chama de impuro, né? O que eu criei, né? E Pedro entendia que quando Deus manda, tá mandado, né? Se Deus falou, tá falado, o resto é historinha, é carochinha, é heresia, dizendo. Se Deus não falou, é heresia, é o homem que está falando, é axiologias, e as axiologias não pode ser tomada como verdade absoluta, mas o que a palavra de Deus nos orienta. É bom lembrar também que Pedro, segundo Lucas, orientado por Deus, foi o primeiro apóstolo a tratar do evangelho com um gentil Cornélio, fora de Jerusalém. Não houve nenhum problema em Pedro comer, né, entre os crentes gentios. Pedro, ele estava aberto e tinha que ser à vontade de Deus, né? Mas, não obstante isso, havia muita cobranças para com Pedro. E Pedro algumas vezes ficava, sabe, inclinados às ideias da comunidade judaica. E por isso houve um atrito entre ele e Paulo. Paulo foi lá e falou: se tu, sendo judeu, vive como gentil ou entre os gentios, por que queres obrigar os gentios a viverem como judeus? É. Pense, Pedro. Quem sabe o Paulo estava querendo falar isso, né? Em miúdos. Pedro, não é bem assim. Para de estreitar a porta por demais, né? Tente entender que gentil não tem essa crença que nós temos, ou melhor, crença não, perdão, irmãos, costumes, né? Costumes. Porque os gentios, quando se convertiam ao evangelho, criam no Messias, né? Criam em Jesus, em toda a palavra de Deus, mas é no sentido de prática. Os gentios não tinham as práticas dos judeus. Os da parte de Tiago, Paulo descreve que um grupo de irmãos chegou de Jerusalém. Até aquele momento, todos que acompanhavam estavam comendo com gentios. No mundo antigo, partilhar uma refeição significava muito mais do que simplesmente comer ao lado de uma pessoa. É possível que em nossos dias você divida uma mesa numa praça de alimentação. Comum, né? No shopping, come todo mundo junto ali. Você divida uma mesa numa praça de alimentação com uma ou mais pessoas que você não conheça. Mas não foi esse o caso em Antioquia. Comer juntos ali implicava ter comunhão. Eles eram conhecidos, eles conviviam diversas vezes juntos, né? Eles eram íntimos, a aceitação mútua. A mesa estava sendo ocupada por irmãos em Cristo, mesmo que de culturas diferentes. Não se costumava partilhar refeições com inimigos. Não, 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 mas com amigos. Mas sim com pessoas que se desejava ter próxima. Pedro
estava comendo e tendo comunhão com pessoas que já haviam aceitado a Jesus. Os indivíduos no entorno da narrativa não eram gentios incrédulos, eram os chamados prosélitos, né? Aqueles que aderiram à fé, à fé judaica. Não eram gentios incrédulos, mas gentios feitos filhos de Deus pelo poder do Eterno. Paulo nos diz que o grupo que veio de Jerusalém era da circuncisão. É possível que fossem pessoas mais intolerantes em relação ao contato com gentios. Há registro de que judeus mais envolvidos com a lei mantinham distância de pessoas e de outras culturas, a fim de não se contaminarem por acreditarem que a proximidade com outras pessoas não judias poderia lhes deixar impuros, né? A que ponto chega a arrogância do ser humano? Jesus, ele se cercou de todo tipo de gente. Tinha avarentos, tinha incrédulos, tinham ex-meretrizes. Ele não disse assim, não, eu vim só para os bonzinhos. Tá? Ele veio para todos. O que é que diz lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal, mas tal maneira, ó, imensamente. Que filho, presta atenção no detalhe. Do aquele, todo, todos. Não está dizendo assim, ó, é só os judeus, ou só os gregos, né? Ou só aqueles que vivem de acordo com a lei, né? Os bonzinhos, que não são infratores. Ele veio para todos, para que todos aqueles que nele creem tenham a vida eterna, né? Ele se cercou de todos, os impuros, os doentes, para que eles tivessem a oportunidade de se curarem, deixarem de ser impuros e passarem a ser santos na presença de Deus. Né? Ele veio para os seus, né? Mas muitas das vezes, né, o que aconteceu e acontece. Muitos não recebem, mas outros recebem. E todo aquele que o recebem, que o aceitam e que acredita no seu poder salvador, libertador, ele o transforma em filhos e filhas. Jesus é lindo. Jesus é lindo, queridos. Ele não escolheu a elite, ele escolheu a todos. Aleluia! Glória seja dada a Deus. O ponto 3, a dissimulação. Devemos ressaltar que quando Paulo menciona que os judeus que chegaram como os de Tiago, não o faz como uma designação pessoal, pois Tiago reconheceu o ministério de Paulo aos gentios. É possível que essa observação se deva ao fato de que Tiago representava a igreja de Jerusalém. Paulo não diz o que esses homens falaram. Prossigamos. O que esses homens falaram mostra que a presença dele foi capaz de mudar o comportamento de Pedro, da mesma forma que os falsos irmãos aparentemente não falaram nada, mas impunham pela sua presença as suas ideias.
Os que tinham vindo de Jerusalém certamente partilhavam daquelas mesmas ideias, ou Pedro não teria mudado de atitude, porque até então Pedro estava comendo, reunindo-se, e aí depois ele começou a querer mudar de atitude, né? E foi necessário que o apóstolo Paulo relembrasse a Pedro o que realmente tem valor, né? O apóstolo Paulo advertiu a Pedro com as melhores das intenções, conforme o que a palavra ensina, né? Ele veio para todos. Paremos de estreitar tanto o caminho, de maneira que, se bobear, ninguém passa. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma. Eu não mandei nada disso. Atos 15, 24. Eles poderiam ser da parte de Tiago, mas não falavam em nome de Tiago. A atitude de Pedro envolvia muito mais do que simplesmente partilhar uma refeição. Em um momento, ele agia como se cresce que não havia mais barreira entre judeus e gentios em Cristo, e no outro momento, as atitudes dele falavam outra coisa, né? Demonstrava que as barreiras ainda existiam. Pedro se viu debaixo de uma enorme pressão e cedeu a ela. O peso dos visitantes de Jerusalém constrangeu o apóstolo pescador a agir de outra forma. Mas ainda bem que Paulo e Pedro tiveram uma conversa. Dois apóstolos em conflito. Pedro, Paulo. O poder de pressão de um grupo. Paulo descreve que Pedro mudou o seu comportamento com a chegada dos irmãos de Jerusalém. E isso nos mostra que o pertencimento ou a identificação cultural com o grupo pode gerar uma grande pressão sobre uma pessoa. É por isso que a Bíblia deixa bem claro: amigo de Deus é inimigo do mundo. E amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque se você ficar cocheando entre dois lados ou pensamentos, é certo que você ou agradará um lado e desagradará o outro, ou vice-versa. Uma vez que nós somos da luz, não há comunhão entre luz e trevas. Há uma pressão por parte de quem anda em trevas a nos convencermos a trair a nossa postura de filho da luz, a nossa postura de quem vive de acordo às doutrinas bíblicas, e não foi diferente com Pedro. No caso, eram os irmãos, né, judeus, irmãos por descendências de Pedro, que estava pressionando o apóstolo Pedro para com que ele ficasse tendo comportamento dúbio, é? Mas graças a Deus que Paulo, usado por Deus, chamou Pedro a refletir no seu comportamento dúbio. O poder de pressão de um grupo, Paulo descreve que Pedro mudou seu comportamento com a chegada dos irmãos de Jerusalém. Isso nos mostra que pertencimento ou a identificação cultural com o grupo pode gerar uma grande pressão sobre uma pessoa. Paulo fala de Pedro como se fosse retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Havia um comportamento muito negativo por parte dos judeus, né, que achavam que, por eles serem circuncidados, os incircuncisos não eram dignos de andar com ele. É?
Mas como a Bíblia diz que Cristo veio, ele veio para unir ambos os povos, gentios e judeus, transformando em um que é a igreja. Nós, servos de Jesus Cristo, independente do nosso país, né? Independente de denominação, se estamos vivendo de acordo à doutrina bíblica, somos irmãos em Cristo, né? Tem uma canção que eu cantava na minha infância que dizia assim, ó, somos um, em Cristo somos um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito, e este é o Consolador. Oh, glória! Somos um, amados. Somos um em Cristo. Até Barnabé se deixou levar por aquela situação. Esse seria um triunfo para os judaizantes, pois ele era companheiro de missões de Paulo. E ambos haviam estado em Jerusalém para se encontrar com Pedro e Tiago. Mesmo um homem de Deus como ele foi envolvido no constrangimento causado pela ação de Pedro. Ponto 2, repreensão na frente de todos. Por qual motivo Pedro foi repreendido por Paulo? A razão era que ele estava, mediante a sua atitude, negando uma doutrina fundamental da fé cristã, que é a justificação pela fé. Não se tratava somente do choque ocasionado por duas culturas diferentes ou de uma refeição compartilhada com pessoas de outra cultura, e sim da contrariedade do poder da graça de Deus. Pedro foi repreendido por ser judeu e viver como gentio. E que os gentios vissem como judeus. Mesmo sendo apóstolo, Pedro teve medo dos homens de Jerusalém. Certamente os judaizantes tinham grandes influências naquela cidade, a ponto de constrangerem um apóstolo a agir daquela forma dúbia. É preciso lembrar que, quando Pedro batizou Cornélio, ele foi inquirido pelos irmãos em Jerusalém, que só aceitaram as ações de Pedro depois de saber que o próprio Espírito Santo, como falamos no início, mas estamos repetindo, né, para memorizar, que o próprio Espírito Santo havia derramado entre os gentios, né? Sobre os gentios ou entre os gentios. Ser líder é ser observado e não raro julgado e criticado, como aconteceu nesse episódio. Como aconteceu nesse episódio, pois Pedro foi falar com Cornélio por ordem de Deus. Já no caso de Antioquia, Pedro Pedro cedeu à opinião dos judaizantes. Eles sabiam que era estar sobre os holofotes da acusação, mas precisava saber também que impor uma forma de vida e não vivê-la era danoso à fé. O que é que nós pregamos direto nos cultos, nas reuniões, né, dentro do templo, que a gente precisa viver o que pregamos. Não dá para pregar, fazer aquele sermão lindo, maravilhoso e, na prática, não vivermos conforme o que pregamos. E o que é que nós pregamos, professora Selma? Nós pregamos a palavra de Deus. E nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que temos que ser inclusivo, né? Como foi reduzido todos aqueles 10 mandamentos, quem lembra? Se você não lembra, eu estou aqui para lembrar a vocês. Em 2
Amarás o teu Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o seu próximo, você sabe que você não pode dar ocasião, oportunidade a eles duvidarem da fé. Como é que um líder que é visto, é observado, lembra aquela frase que a gente vê nos estabelecimentos? Sorria, você está sendo filmado. É, mesmo que não tem uma câmera ali realmente ligada para te filmar, saiba que a câmera é os olhos do povo que está te filmando. O mundo não lê a Bíblia, mas lê ela por intermédio da vida do cristão. É? Então, se você tá com amor, viva o amor. Não dá para ter comportamento dúbio, ou seja, comportamento duplo. Uma hora você é uma coisa, outra hora você é outra, você prega uma coisa e vive outra. Já pensou? Aquelas pessoas, não vou entrar em detalhes assim, nos pormenores, mas vou dar uma pincelada. Sabe aquele crente que na igreja tu olha para ele, tu vê Deus. E eu digo, tá, né? Aconteceu comigo. Eu moro em Camaçari, aí fui na capital comprar algumas coisas, que é bem próximo, uns 45 minutos daqui de Camaçari até Salvador. E aí lá numa avenida muito famosa aqui na Bahia, Avenida 7, encontrei uma irmã, tomei um susto. Hum, Tentei disfarçar o meu susto para não constrangê-la. Parecia que era outra pessoa. Não parecia a mesma irmã da comunidade de fé. Não só pelo estava a usar, né, mas é porque a imagem dela estava totalmente fora ou diferente, contrário àquilo que ela aparentava na comunidade de fé. Aí que foi eu, né. E se fosse uma pessoa no sentido de fé, mais fraco, poderia vir a se abalar com a atitude daquela irmã. Mas deixemos os comportamentos dúbios, seja crente em casa, crente não só no sentido de crer, porque crer até o diabo crê, mas no sentido de ser servo. Servo, ele entende comportamento que causa escândalo. O servo, ele entende que ele não pode ter atitudes que façam os mais novos da fé duvidarem da fé, né? Enfim, não podemos ter comportamento dúbio ou duplo numa linguagem mais comum, né? E foi o que estava acontecendo. Não façamos com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a salvação, tem resultado, pois nossos pecados são uma dívida que não podemos pagar por nós mesmos, mas que foi paga por Cristo. Não é as tuas obras que vai garantir a tua salvação, que vai pagar o sacrifício que foi feito na cruz por tua vida, por nossas vidas, né? Mas o sacrifício que pagou, que garantiu essa tua salvação, crente, foi pago por Jesus. Não é as tuas obras que vai garantir isso, porque não há necessidade de pagar com atitudes ou com comportamento ou com observâncias culturais. É claro que, porém, todavia, sabemos que não é algumas coisas tipo roupa, é, penteado de cabelo, corte, que vai garantir a salvação de ninguém. Mas o salvo sabe como se comportar. O salvo, ele não causa escândalo. O salvo sabe que não é a roupa que salva, mas ele não vai sair aí meio que com nudismo para fazer com que as pessoas se escandalizem ou duvide da fé, né? O homem não é justificado pelas obras da lei. Paulo se vale dessa história para falar que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
Conforme está em Gálatas 2,16, as obras da lei não servem para justificar o ser humano, e sim para condená-lo, pois um único pecado faria com que toda a lei fosse transgredida. Sim, o seu praticante. Nós façamos com o objetivo de alcançar o favor de Deus para a salvação ter resultado, pois nossos pecados são uma dívida que não podemos pagar por nós mesmos, mas que Jesus, ou que já foi paga por Jesus. Seguir as obras da lei era tentar ajudar a Jesus, é? Ajudar a Deus a fazer o seu trabalho de nos salvar. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós nos portamos de maneira a agradá-lo, por amor e porque cheira bem as narinas dele, né? Aí diz, né, Jesus ele fala na um dos evangelhos, aquele que faz a minha vontade, eu já não chamo de servo. Eu chamo de quê? De quê? De quê? De quê? Eu chamo de amigo. Eita glória! E é por isso que nós fazemos de tudo para agradá-lo, mas sabemos que não é as nossas obras que vai pagar o preço da nossa salvação, porque esse preço já foi pago. A pergunta de Paulo é impressionante: é porventura Cristo ministro do pecado? Gálatas 2,17. Essa tem um motivo. Sem perceber, os Gálatas estavam tentando restabelecer a lei que foi dada aos judeus. Quem tenta estabelecer um conjunto, um conjunto normativo de práticas para ser declarado justo, já tendo sido justificado por Cristo, acaba se tornando participante desse conjunto normativo e faz de Cristo participante desse cenário. Então, não são as nossas obras, queridos. O preço já foi pago. Como é que diz a canção? Sei que foi pago um alto preço, ô glória! O preço já foi pago. 3, estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Paulo mostra a sua fé. Está baseada na morte, na vida de Jesus e na vida existindo pautado na fé do Filho de Deus. Uma vez que Jesus morreu por Paulo, Paulo se declara vivo para Cristo. 2, a fé no Filho de Deus. Paulo realça que vive a fé do Filho de Deus. Ele não diz que a sua vida diante de Deus está pautada na lei, mas se identifica com a crucificação do Senhor Jesus Cristo, cumprindo toda a lei, e ao morrer na cruz, mostrou que os requisitos exigidos por Deus foram cumpridos. Já foi cumpridos. A lei de Moisés conduzia a Cristo e o sacrifício de Cristo nos conduz a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem a Deus ou ao céu. Não é de 99, não é de Uber que vamos chegar lá, mas é Cristo, aleluia. Ele é a ponte que leva o homem ao céu. Cumpriu toda a lei. E ao morrer na cruz, mostrou que os requisitos exigidos por Deus foram cumpridos. A lei de Moisés conduzia a Cristo e o sacrifício de Cristo nos conduz a Deus. Mas que isso, queridos? Agora Cristo vive em nós. O Evangelho de Jesus não se baseia nas práticas da lei, mas na morte e ressurreição do Senhor. Hernandes Dias Lopes diz: sem a ressurreição, o evangelho teria terminado em quê, queridos? Mas notícias, falácias que começam e o vento leva e não perdura.
Mas a ressurreição, que é um dos pilares da fé do cristianismo, dessa religião que está entre as 5 maiores religiões, é monoteísta, pilar, ressurreição de Cristo. Oh, glória! Cristo morreu por nada? Ele morreu por nada, mas foi por você, viu? Foi por você, foi por mim, foi por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia, mas tenha a vida eterna. Prestou atenção, querido, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Cristo não morreu por nada, Cristo não morreu em vão, mas teve propósito. Ele mesmo falou: ninguém tira minha vida, tá ouvindo? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. E se derrubar esse templo, em 3 dias eu o erguerei. Estavam pensando que ele estava falando do templo físico, tal qual Formosa, mas ele estava falando do corpo dele, que ele entregaria e morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Oh, aleluia! Oh, glória! Conclusão: nenhum de nós pode negar um preceito bíblico por força da pressão de um grupo ou de um colega. Fiquemos com o que a palavra de Deus nos ensina. É nossa regra de fé e prática. Oh, glória! Nossa vocação inclui defender a fé que um dia nos foi dada e nos manter nela em todo o tempo. Não somente crendo, viu, queridos? Mas praticando a doutrina correta de que somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé, e jamais pelas nossas próprias obras, para que o sacrifício de Jesus não torne em vão. Toda vez que nós negamos a nossa fé, é como se crucificássemos Jesus de novo, né? Então, permaneçamos firmes, perseverando na doutrina dos apóstolos. Eu agradeço a você que me assistiu até aqui. Foi um prazer, né, partilharmos de conhecimento da palavra de Deus. Que Deus continue vos abençoando. Dê um like, dê um amém nos comentários, se inscreva no nosso canal e você vai estar nos ajudando. Nosso canal é recente, mas com a ajuda de vocês, vamos crescer. Deus abençoe.